Meu nome fiz parte da igreja durante 9 anos. Meu propósito de estar na presença de Deus era a salvação, a minha família, os meus filhos. Eu tenho um filho que por 10 anos foi presidiário e vivia no mundo do crime, e o que eu queria era só que Deus transformasse ele, que ele pudesse ser transformado para viver uma nova vida. E eu fui buscando por isso, eu dava sempre o meu tudo, fazia o meu máximo. Eu fazia parte do grupo de evangelização, fiquei um tempo, trabalhei com as crianças, e aí depois eu fui pro grupo fazer evangelização lá fora com as mulheres, com as esposas. E durante esses 9 anos, meu filho nunca recebeu uma visita de nenhum pastor, de nenhum obreiro, de ninguém que fazia obra. E aí eu comecei a questionar, a falar para Deus que eu queria uma resposta. Pedir para Deus que se aquele não era um lugar que era para eu estar, que era para Ele me mostrar, para Ele abrir os meus olhos, para Ele trazer para mim tudo aquilo que se porventura eu tivesse escondido, né? Se aquele não era o lugar para eu estar. E aí Deus foi me mostrando aos poucos. Deus foi me mostrando que eu estava afastada da minha família, que eu não visitava mais as pessoas da minha família, que eu não tinha mais convívio com os irmãos de outras denominações que antes eu tinha, pessoas que me abençoavam com orações, com um abraço, com uma palavra amiga. E aí eu fui percebendo o quanto eles mexem com a vida da gente. Tipo, se você tá ali, não é para você se misturar com os outros, para eles não falarem para você da igreja, para eles não tirarem você da fé. Na verdade, se você tá firme na fé, não é uma palavra de alguém que vai tirar você dela. E eu fui começando a perceber isso, que estava errado, que, sabe, e eu via jovens que estavam ali sem os pais estarem, brigados com os pais, alguns deles saíam de casa. E quando eu me afastei, a minha filha mais nova, a minha caçula das meninas, ela também foi embora de casa, também não quis mais saber de mim, nem dos irmãos, nem da família. Ela dizia que ela começou a dizer que eu estava endemoniada porque eu tinha saído da igreja, que eu tinha caído na fé, e aí eles foram mexendo com o emocional dela, dizendo para ela, falar para mim que tudo que eu sentia antes, porque eu via vulto, eu via voz, eu fui espírita, que tudo isso ia voltar. E aí eu falei para ela, não, se o Deus que me curou é um Deus verdadeiro e fui curada de verdade, nada disso vai acontecer. Eu vou ficar fora. Eu não tô saindo de Deus, eu tô saindo daquele lugar. E aí assim foi, ela foi se distanciando e foi ficando cada vez, né, foi morar com e assim, e as pessoas que são de lá, eles passam por mim, eu posso contar no dedo, 2 ou 3 pessoas que ainda falam comigo, obreiros, pessoas da igreja. O restante eles passam e fingem que não me vê, me ignoram. E a última conversa que eu tive com a esposa do pastor, que era meu líder, né, do grupo no qual eu fazia parte, que era o grupo, ela me chamou para conversar, queria saber por que eu não estava indo nas reuniões, e eu disse para ela que eu não queria mais, que eu não ia mais fazer parte do grupo, que eu estava saindo da igreja, que Deus tinha me mostrado coisas que eu não queria mais estar ali, e pronto, acabou. E aí ela falou, não, precisa conversar com o pastor, dar uma satisfação, tá? Eu falei, não, tudo bem, então se eu tiver que conversar com o pastor, eu vou conversar. Aí eu falei para ela, mas eu sei que ele vai falar para mim que eu... Ela falou assim, mas óbvio que ele tem que falar. E daí, só que eu já sabia o que ele ia falar. Aí ele falou pra mim, não, mas o tudo talvez é tempo. Eu falei, pastor, eu venho na igreja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã e sábado à noite, que é reunião do grupo. E no domingo eu venho de manhã na reunião e à tarde eu venho para participar do... Que mais? Que tudo mais de tempo vocês querem? Eu não tenho mais nada. Eu já derramei o meu tudo. Eu já derramei todas as lágrimas, eu já deixei tudo que eu tinha, tudo que eu não tinha. Falei, eu não entendo. Que tudo mais Deus quer de mim? Falei, o meu sangue? Aí ele ficou sem ter resposta para me dar, e aí eu fui embora, saí.
E já faz mais de um ano e a minha filha continua lá. Agora tá namorando um lugar, né? E dizem que ela vai se casar, mas eu tô orando e eu peço pra Deus que Ele mostre pra ela o que Ele mostrou pra mim, sabe, pastor? Tudo que Ele mostrou pra mim, tudo que Ele me fez enxergar. E aí, assim, quando você é de lá, você não pode ver internet. Eles não dizem assim, você não pode ver. Eles dizem, é bom que você não veja, para que você não se influencie. Então, eles dizem que é bom que a gente não veja televisão, né? Eles dizem para não se contaminar, mas na verdade eles não querem que a verdade que a gente pense. Eles pensam por nós, quando você tá lá, eles pensam pela gente, é como se você tivesse venda nos olhos. Você é cego e eles te guiam. Infelizmente, tem muita gente lá dentro que passa necessidade, que fica sem ter um pão para dar para o filho de manhã, porque eu conheci muita gente lá que ficava assim. E não acontece. Não acontece. A gente fica lá dentro, a gente fica iludido. As pessoas falam, você tá bem? Ah, tô bem. Eu vivia dizendo isso, eu tô bem, mas eu nunca tava bem. Porque eu tava mal com a situação, mal com o meu filho que tava preso, mal com a falta de tudo, de resposta, de uma vida, sabe? Eu queria resposta e eu não tinha resposta. Infelizmente, era assim que eu tava. E as pessoas perguntavam, você tá bem? E eles diziam pra você, não, você tem que falar que você tá bem, você não pode falar que você não tá bem. Então, assim, você vive lá dentro, você vive uma vida de mentira. Porque você vive de cabeça erguida dizendo pros outros que você tá bem e você não tá bem nada. Você tá triste, você tá chateado, você tá sem esperança, mas você tem que falar que você tá bem. Porque o lema deles é mostrar para todo mundo que você tá bem. Andar de cabeça erguida sempre, mesmo que não estiver bem. Eu sei que o cristão, mesmo que não estiver bem, ele tem que falar que ele tá bem. Mas também existe um limite. Você não pode discordar. Se você ouvir o pastor dizer algo e você discordar dele, ela diz pra você, nunca você questione o pastor. O que ele falar, falou e acabou. Resumindo, se ele disser pra você que pau é pedra, você tem que aceitar e ficar quieta. Então, tudo isso Deus foi me mostrando. E eu fui vendo as mentiras, os enganos, e tudo isso foi mexendo muito comigo, e Deus foi falando comigo, e eu decidi sair. E eu não vou mais voltar para aquele lugar. E assim, os pastores, as pessoas, os líderes da minha filha, eles dizem para ela vai voltar. Não se preocupa, fica firme na fé, faz os seus... cumpre as suas coisas, Deus vai te honrar, ela vai voltar, fica em paz que ela vai voltar. Eu sei porque tem uma pessoa de lá de dentro que fala comigo e ela fala que a minha filha fala, que eles falam que isso vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque Deus não vai me permitir voltar naquele lugar, num lugar de mentira, de engano. Eu não vou voltar. E Deus não vai me desamparar, Deus não vai me deixar, Deus não vai me abandonar por causa disso, porque eu saí de lá. Porque se Ele me mostrou, é porque Ele queria que eu saísse de lá. Então, é isso aí, pastor. Eu só queria que as pessoas soubessem do que eu passei, do que eu vivi naquele lugar, e para que Deus abrisse os olhos delas também. Aí quando eu saí da igreja, ela não quis mais saber, falou que ia embora. Aí foi morar com grupos de outras jovens que também abandonaram suas famílias, e lá dentro da igreja ela é uma heroína. Eles tratam ela como uma heroína, porque ela deixou a família, deixou tudo para viver com eles, para viver só isso aí, só a fé, essa fé aí que eles falam. Ela fala que é por causa da fé, mas na verdade eu não vejo isso, não vejo fé, porque eu não vejo amor, não vejo nada disso. É muito triste você ver uma filha que você cuidou, que você amou, que você trouxe ao mundo, que você fez tudo que estava ao seu alcance para cuidar dela, e ela te vira as costas e vai embora, simplesmente vai embora. Aí assim, posta fotos lá.
Você é como minha filha, não sei o quê. E eu que sofri, eu que cuidei, eu que amei, né? Fico sozinha aqui no meu canto, mas tá bom. Deus vai mostrar para ela. Pode demorar, mas Deus vai mostrar para ela ainda a verdade daquele lugar. É isso aí, pastor. Obrigada. Pastor, o senhor pode usar a minha história, os meus fatos para contar através das redes sociais. Inclusive, o senhor pode dizer o meu nome, né? Tá? Eu dou total liberdade para o senhor expor os meus fatos, porque eu quero que realmente as pessoas saibam do que aconteceu comigo, do que eu vivi e de que Deus me libertou desse lugar, Deus me libertou de tudo aquilo que estava me oprimindo, de toda aquela mentira, de todo aquele lugar que não é de Deus. Então, eu quero que o senhor possa contar tudo isso e dizer meu nome, inclusive, tá bom? Obrigada, pastor. Deus abençoe o senhor.